Está começando mais um episódio do Dando Close Podcast. E hoje, ai meu Deus do céu, que emoção. A gente está aqui com um colega. Colega não, gente, que colega? Um amigão de faculdade, Wallace Azevedo. Não é mesmo, Elaine? Ai, amiga, só felicidade. Mas antes de Só deixar, felicidade em receber esse amigo tão querido, esse grande jornalista que a faculdade nos presenteou não só como colega de trabalho, mas como amigo para a vida toda. é verdade, viu? E antes de deixar ele falar, antes da nossa conversa, gente, vou aqui informar para os nossos ouvintes quem é o Wallace Azevedo. Ele que tem mais de 12 anos de experiência no mercado destinado ao campo da comunicação. O Wallace tem 11 anos de experiência em assessoria, só em assessoria, viu, de imprensa. Há 3 anos ele oferece serviços de consultoria em comunicação. Atualmente, ele ocupa o cargo de subcoordenador da comunicação na Prefeitura Municipal de Santa Cruz. É brinquedo? É não, viu? Não é brinquedo, Enquanto, Dani. enquanto isso, eu digo mais, ele edita e reporta notícias locais no seu site, o blog do Wallace. Apenas isso. Apenas. E tem mais, viu, amiga? O Wallace Azevedo, ele é um dos grandes nomes da nova geração de jornalistas do Rio Grande do Norte. Com uma carreira inteiramente dedicada à cobertura política, o jovem natural de Santa Cruz vem se destacando e se firmando como referência para os profissionais de comunicação e com a chancela do público. Menino. Ele também é uma grande referência da comunicação social e da cobertura especializada em política da região do Trairi, no Agreste Potiguar. O Wallace, Dani, coleciona prêmios e reconhecimentos, desde a academia ao mercado. E tem mais, viu? O Wallace, só esse final de semana agora que passou, ele recebeu foi três prêmios nos melhores do ano de Santa Cruz. Melhor portal de notícia, melhor jornalista, melhor repórter. Em 2016, no quarto prêmio de jornalismo no Ministério Público do Rio Grande do Norte, ele ficou em segundo lugar, certo? No Novo Jornal, com a matéria Transparência Opaca. Aí vem 2019, 2010, 2011, 2012, né? No prêmio Portal Top Blog. O homem é uma potência, viu? Pense, amigo. Agora, a gente vai deixar você falar, né? Vamos para a nossa sabatina. Tá preparado? Olha, depois desse currículo que eu nem lembrava que tinha tanta coisa que vocês começaram a falar, eu tô nervoso depois desse perfil aí que vocês traçaram aí. Eu agradeço o convite, viu? É um prazer aí muito grande reencontrar vocês. E nessa agenda tão corrida do dia a dia, a gente praticamente é reações de stories, né? Nossa amizade, assim, é muito grande, mas o nosso contato tem sido muito assim, mas sempre a distância torcendo um pelo outro. Isso é muito bom. Verdade. A gente é só nas reações, de comenta, tira aqui uma dúvida, ajuda aqui. Mas, assim, a gente estudou junto, né? Fizemos o curso de jornalismo, né? Construímos a nossa amizade e a gente acaba sabendo muita coisa um do outro. Mas, conta aqui pra gente e para o público, como foi que você chegou à comunicação, assim, a dizer assim, eu quero fazer jornalismo, eu quero conhecer mais o campo da comunicação. Como foi que surgiu a comunicação na sua vida? Meu caminho, ele é muito torto. Se eu fosse escolher para definir, seria as curvas da Estrada de Santos, de Roberto Carlos, porque seria basicamente é uma estrada muito realmente muito tortuosa mesmo, porque quando eu decidi uma carreira profissional, eu ensinava, eu dava aulas particulares com 15 anos. Foi uma forma que eu descobri também de ser independente, né? Porque, assim, né? Todo jovem depende ali dos pais, tal, mesada, alguma coisa. Mas eu disse assim, não, eu preciso voar, né? E eu vi que aula particular era uma coisa boa, né? Eu digo, bem, eu domino alguma coisa, vou tentar fazer. Se minha mãe gostava disso, porque também, ora, quem ensina estuda duas vezes, né? Verdade. E assim, aproveitei isso e comecei a ensinar. Então, eu achava que eu tinha um caminho na licenciatura.
eu pensava muito assim, eu tenho um caminho na licenciatura, e o pessoal dizia, vai ser um o caminho dele é a licenciatura, é ensinar realmente, é a sala de aula. E, e eu tinha muito uma pegada para arquitetura. Olha que coisa louca, né? De repente, o cara gosta de arquitetura. Eu gostava de desenho. Eu vou até confidenciar uma coisa aqui. Eu não desenho há mais de, deixa eu ver então, 2007 para cá, olha só, né? Esse tempo todo que eu não desenho, pra vocês terem ideia. Eu desenhava, eu pegava esses japoneses, aqueles mangás, né? E gostava de desenhar muito o tal do Dragon Ball, então, que sou fã até hoje. Era um hobby muito grande desenhar, gostava de desenhar, mas me identifiquei com arquitetura e também eu gostava muito de geometria. Eu tinha o pé realmente na arquitetura, entre esse lance de humanas e esse lance tecnológico, né? Porque a Sim. arquitetura, para quem não sabe, é como se fosse o Colosso de Rhodes mesmo. Numa ilha ele está na tecnológica, no outro ele está na humanas. E é legal, porque humanas tem uma coisa muito boa, né? Nós somos de humanas. E assim, e a tecnológica de arquitetura era boa também. Eu digo que as circunstâncias não me fizeram continuar, como, por exemplo, eu tive depressão na época que eu estava cursando arquitetura. E isso me bloqueou, de certa forma, para querer continuar em Natal. Então, eu volto para Santa Cruz, tento continuar na licenciatura, mas eu acho que eu não me encontrava nem mais na licenciatura, nem mais na arquitetura, e eu já sentia que realmente meu caminho era comunicação, porque se ele é um comunicador natural, né? É nato o professor comunicar, né? Sim. E o professor que não comunica, uma vírgula ou então um ponto final, né? Porque É é verdade. bem complicado, né? E assim, eu que quando o despertar da comunicação vem mesmo, é quando eu começo a trabalhar com política. Eu sou de uma família ligada à política. Meu avô foi vice-prefeito, foi intendente do município aqui da região. Intendente era como se fosse o prefeito Sim. nas transições de governo, quando implantavam os municípios. Então, meu avô, ele tinha essa questão política. Meu tio foi prefeito. Eu sou de uma família que, durante muitos anos, dominava a política de outro município também aqui próximo. Então, assim, eu venho de uma família em que política é um assunto cotidiano. Falar sobre política, comentar, respirar política é algo natural. Nas reuniões de domingo, de encontros, se não falar em política em algum momento, é estranho. Nós respiramos muito política. Então assim, a política me jogou na comunicação. Eu entro como militante e descubro que poderia ser um bom assessor. Uhum. Porque o bom assessor é o que escuta lá fora e conversa lá dentro, né? É preciso diferenciar do puxa-saco, viu? É. É preciso diferenciar do Babão. puxa-saco. E às vezes a linha é muito tênue, né? O famoso babão, né? É. No interior chama babão. Mas assim, a política me jogou. Quando eu senti que eu tinha veia para assessor e eu vi, e eu sempre observava os assessores de imprensa, eu achava aquilo ali muito legal. E Sim. foi a assessoria de imprensa que me joga na comunicação, porque depois eu sinto a necessidade de ter um blog. Santa Cruz era uma Sim. cidade, já era uma cidade de médio porte, mas era uma cidade ainda carente de comunicação. Você tinha pouquíssimos canais de comunicação. E eu Uhum. trago aquela pegada de Natal, de Thaisa Galvão, de Robson Pires lá do Seridó, Marcos Dantas lá também no Seridó. Então, eu trago o que tinha em Natal, do que Natal respirava, e a própria Santa Cruz lia Thaisa Galvão e leva para o interior. E aí inicia realmente, modéstia à parte, levo esse pioneirismo de blog. E aí, minha gente, eu já estava mergulhado até a cabeça em comunicação e não tinha aceitado isso. Até que um dia uma amiga minha disse: olha, esqueça outra coisa, vá fazer comunicação. Você está perdendo tempo. Você tem que fazer o curso de jornalismo, ou radialismo, ou TV. O que você tem que fazer alguma coisa na área de comunicação. Saia dessa.
eu passei no vestibular de gestão pública da UFRN. Ela disse, não, acabe com isso. Seu caminho não é, seu caminho é comunicação. E aí eu realmente tomei esse conselho, criei coragem de voltar para a universidade, porque a universidade não me atraía tanto, né? E eu digo, eu vou. E olha os presentes que eu ganhei aqui. Ganhamos. Então, assim, você acabou de falar para a gente que jornalismo não era a sua primeira opção, mas naturalmente você descobriu, né, percebeu que você tinha essa veia de comunicador, você descobriu isso ainda na sala de aula, e essa característica te levou naturalmente para outros locais, até você ter essa visão de fazer seu blog, o contato que você tinha com o assunto de política na sua casa, tudo isso contribui um pouco, né? Eu ia te perguntar em que momento você sentiu a necessidade, apesar de você já estar atuando como comunicador, se destacando na cidade, mas em que momento você falou agora que uma amiga te orientou, né, a cursar jornalismo, mas em que momento você sentiu a necessidade de ir para a academia? Você realmente estava entendendo que, apesar de você estar exercendo já a comunicação, você precisava do conhecimento acadêmico? Explica para a gente. Assim, quando eu criei o blog, em 2009, eu fui muito na onda, né? Tinha terminado já a campanha eleitoral aqui municipal. Eu tinha tentado, eu ensaiei ainda criar um blog, mas ainda eu estava muito ainda contaminado com o militante político. Não estava ainda realmente na onda realmente do jornalista, do blogueiro, né? E assim, eu começo a caminhar com o blog em 2009 e realmente foi muito fantástico o alcance que teve. Pra vocês terem ideia, eu cheguei em 2010, no final de 2010, com a eleição de Rosalba Ciarline, eu fazia parte da equipe política de apoio aqui na região, eu era um dos coordenadores da campanha na região, e isso me dava um alcance de informação muito grande. E aí eu vou até trazer um nuance da nossa profissão, que isso é natural, alguns não gostam de comentar, né? Mas eu não posso ver uma polêmica que eu vou lá e agarro. É... e Tá no assim, sangue. é... Tá no e assim, o pessoal toma muito partido, é natural. Eu não vejo muito problema nisso. O pessoal tem uma mania de achar que jornalista, sei lá, tem que ser um arcanjo de Deus na terra, imparcial, com uma balança na mão e no outro uma espada flamejante, né? Eu acho que jornalista tem lado. Eu acho que o problema é quando ele extrapola tudo aquilo que é necessário que constrói um bom jornalista, que é o fato. Quando ele reverte um fato que foi de um jeito e transforma em outro. Desvirtuar realmente os fatos. Aí onde mora o perigo, aí é onde está o risco, viu? E assim, eu percebi que naquele momento que eu estava atuando enquanto blogueiro, eu precisava mais. E mesmo naquela campanha, eu vi que eu tinha um alcance muito grande, porque eu consegui ser alcançado por pessoas em Mossoró, em Natal, em todos os cantos do estado. Pra vocês terem ideia, eu acho que eu fui o primeiro blog aqui da região, ou do Agreste, talvez, a passar de milhões de acessos, né? Uau! Então, assim, eu fiquei na casa junto aí com os grandes do Seridó, porque o Seridó tem uma cultura de comunicação, para quem não sabe, o Seridó tem uma cultura de comunicação muito antiga, né? O Seridó, ele tem uma cultura europeia, a gente tem que falar muito sério, tem influências europeias muito fortes, e a comunicação é muito tá na raiz do Seridó isso. Então, Seridó tem, Mossoró tem, Natal tem, e aí, tipo, o Agreste e o Trairi fica meio morno, sabe? E então, quando eu conquisto esse espaço, eu achei isso fantástico. Mas eu não tinha noção ainda do poder que eu tinha, o poder da comunicação. Mas lá na frente eu vi que era necessário. Era necessário porque quando as crises vêm, você sendo um profissional, você sofre, mas você sofre bem menos. Então,
Hoje, quando eu olho para o Wallace antes da academia e o Wallace pós academia, eu percebo que isso me deu uma base muito forte, principalmente para saber lidar com as crises. Que as crises, quando vêm, é igual tsunami, leva você, e quando você pensa que não, você está lá na tocha da Estátua da Liberdade, procurando onde é que está a sua casa. Foi a tsunami, amigo, que te levou, sabe Deus onde você está, né? É verdade. Amigo, e você falou agora para a gente que você teve, né, bastante alcance, vem cada vez ganhando mais espaço, e com isso vem um peso, uma responsabilidade cada vez maior, né, na veracidade das informações que você passa, das notícias que você passa. E em tempos de boato e muita desinformação, como é que anda a sua produção de notícia? Você teve que redobrar a sua atenção, verificar os fatos, ou não houveram tantas mudanças e impactos assim nas coberturas que você faz, tanto política como até mesmo o jornalismo religioso, né? Que você também tem uma forte influência aí em Santa Cruz, que eu adoro acompanhar. Olha só, nessa questão de fake news é interessante, né? Porque a notícia falsa ela já existia há muito tempo e ela tinha outros nomes, né? Boatos, Sim. era piada. Mas até a fake news daquele tempo, ela era bonitinha de você acompanhar, era legal de você ver, porque você sabia que era. A fake Uhum. news, ela se profissionalizou, eu digo muito isso. Ao mesmo tempo que o jornalismo também ele alcançou status muito fortes pelo mundo, né, com as novas mídias, né, e as novas ferramentas, ao mesmo tempo também as fake news se fortaleceram, né? É aquela história, o pessoal diz, compramos viaturas para a polícia, mais armas e tal, mas a galera do outro lado também se fortaleceu do mesmo jeito. Então, essa guerra, sabe, é uma guerra em que o inimigo, o adversário, ele também se fortalece no mesmo nível, sabe? E Uhum. a fake news, ela se profissionalizou. Ao mesmo tempo que a gente também está se profissionalizando mais e aprendendo mais, as notícias falsas também tiveram isso. Elas se aperfeiçoaram, elas deixaram de ser a brincadeira para ganhar status de verdade, ao ponto de que naquele tempo a gente fazia uma sátira com o político e o pessoal ria. Hoje a gente publica, se a gente for publicar uma sátira, a pessoa vai acreditar naquilo e vai colocar no grupo da família, aquela tia que a gente tem no grupo da família, e vai Sim. lá e publica a fake news e ela acredita É, piamente naquilo ali, que se você disser que tem um grupo de marcianos invadindo o mundo, ela acredita e ela sai correndo igual uma louca no meio da rua. Acredita. é. A fake news ela ganhou uma potência, assim, uma potencialização muito grande e assim, o que eu posso dizer é que o trabalho, a apuração, ela hoje ela consome muito mais tempo. Eu não sei especificar para vocês em números e não sei especificar, assim, dizer se dobrou, triplicou. Não consigo, mas uma coisa eu sei, hoje a gente tem muito mais cuidado do que antes, bem mais. Eu lembro que naquele tempo tinha um bordão que eu usava, muito comum, principalmente em encontros de blogueiros. Eu dizia, não vai esperar a certidão de nascimento para dizer que a criança nasceu. Uhum. Naquele tempo. Hoje em dia, né, parece até que faz 1000 anos isso, mas é porque E é é desse, né? impressionante. Né? É É. impressionante, porque você olha para trás e diz, nossa, tá desse jeito. Mas você tem que ter muito mais cuidado. Hoje você tem que esperar a certidão de nascimento, o RG, o É. CPF e a carteira de habilitação. E ainda tem a dúvida. É. E o laudo da facada, né? Também, também. Até hoje, enfim. Né? É. Dizem que tem. Wallace, agora eu quero que você fale aqui para os nossos seguidores e para quem está ouvindo o Dando Close Podcast. Você já falou para a gente como foi que você iniciou a sua carreira no jornalismo político, quem foram suas influências. Agora eu queria que você falasse um pouquinho como foi o seu contato com o jornalismo religioso. Afinal de contas, você começou a fazer essa assessoria há muitos anos, quando a gente nem sabia que existia esse tipo de jornalismo. Explica um pouco para a gente. Assim, né? Eu prestei assessoria à paróquia de Santa Rita num tempo em que PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação,
ela, ela ainda estava se espalhando. Você falava em PASCOM, era uma coisa muito distante, né? Ainda é, mas bem menos do que antes. A gente falava em pastoral da comunicação, a gente pensava muito no sul, na região sudeste, tá? Era algo muito distante. Eu fui para o mutirão de comunicação, mutirão brasileiro de comunicação em Natal. Acho que foi 2012 não, 2013, acho que foi 2013 esse mutirão. E até hoje eu tenho algumas coisinhas lá que eu gosto de guardar, sabe? Principalmente aquelas garrafinhas. Assim. Sempre guardo. Sou o louco da garrafinha, que eu guardo de lembrança. A bolsa nem sempre sobrevive até lá, mas a garrafinha sobrevive. E assim, o mutirão de comunicação, ele me abriu para a pastoral da comunicação, que eu achei muito legal. Eu sou católico, de família católica, então assim, não era muito estranho para mim a igreja, né? Mas a pastoral da comunicação ainda era. Quando eu presto assessoria para a paróquia, eu já presto já com base naquilo que eu experimentei. Mas prestei assessoria uns 2 anos só à paróquia de Santa Rita. E aconteceu de quando eu estava no curso de jornalismo, eu recebi o convite do pessoal de Santa Cruz da paróquia para fazer parte. E aí foi quando eu comecei a experimentar e conhecer o carisma da pastoral, a mística da pastoral. E eu achei muito importante, porque era uma forma também de experimentar com muita liberdade o que eu aprendia na faculdade. Então, a Páscoa ela foi um grande estágio para mim. Ela me ajudou, e como é uma paróquia, e também o padre aqui, o padre Vicente, ele dá muita liberdade a gente para trabalhar, para servir, para desenvolver nossos projetos, foi muito fácil também para eu ter esse espaço, né? Eu fui muito privilegiado nesse ponto. E aí eu comecei a experimentar uma coisa que poucas pessoas apostavam, que era a transmissão de celebrações, né? As famosas lives. E antes mesmo da gente pensar que um dia a gente teria que adotar esse formato aqui que nós estamos, como um formato muito promissor, a gente já fazia, de certa forma, isso há 4 anos, 5 anos atrás, né? E assim, foi uma experiência, é uma experiência muito, muito interessante. Eu construí também um espaço muito bom na igreja. Eu sou membro do núcleo de formação da Pastoral da Comunicação, núcleo arquidiocesano. Eu sou articulador aqui do Zonal, que é um agrupamento de paróquias aqui da região do Trairi, e também sou coordenador da PASCOM aqui de Santa Cruz, da Pastoral. Eu, por fim, assumi a coordenação aqui da Pastoral. E, assim, a gente está colocando em prática muita coisa. Eu sempre trago muito do jornalismo, porque de jornalista são poucos que estão na PASCOM. Você encontra muito poucos jornalistas na Pastoral da Comunicação. Mas eu faço questão sempre de valorizar a nossa profissão, trazendo, servindo isso para a igreja, sabe? Colocando a serviço da igreja. E aí o resultado não é único, não é individual, é uma equipe. Eu Sim. posso dizer que eu tenho uma equipe maravilhosa. Tenho uma equipe maravilhosa aqui, trabalhando junto. Parabéns por mais esse diferencial. Obrigado. Gente, a gente tem 9 minutos, mas vai dar certo. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos que vamos. Dani? Me conta uma coisa. Vieram aí várias premiações, né? Ganhando cada vez mais destaque. E tem uma hora que a gente pensa assim, a gente começa a se avaliar, né? Poxa, o que é que eu tenho de diferente, né? A gente começa a reconhecer onde a gente pode melhorar, né? E onde a gente sabe que tá dando certo, né? Igual o time de futebol, onde tá dando certo a gente não vai mexendo, né? E aí você já parou assim para se autoanalisar. Quais são os seus diferenciais e por que isso está agradando tanto o público? Você já chegou assim para parar e fazer essa análise com o seu próprio trabalho? Eu não fazia muito disso. Eu antigamente, há alguns anos atrás, eu acredito que eu era muito piloto automático, sabe? Sim. Tava dando certo, tava dando muito certo, tá ótimo. E uma coisa que é importante contar
é que o modelo de blog ele mudou, sabe? Isso eu vejo pouca gente falando sobre isso. Até é importante trazer aqui. O modelo de blog, modelo comercial, o modelo de marketing, vamos dizer assim, dos blogs, ele mudou bastante ao longo desse tempo. Os blogs eles deixaram de ter aquele grande valor que eles tinham, a página. Sim. Por exemplo, né, vou já fazendo aqui merchandising e tal, wsantacruz.com.br. Pronto. Como? Repete, por favor. wsantacruz.com.br. Olha Quando fui aí. criar um endereço, eu pensei, eu preciso de uma coisa fácil. O W era minha inicial e Santa Cruz era minha cidade, e eu estava focado na minha cidade. Então, e é impressionante como virou uma marca, W Santa Cruz, né? Assim, uma marca aqui na cidade já muito consolidada. Então, eu posso dizer a vocês que esse endereço, ele é uma marca, mas ele não tem o peso que ele tem antes. As páginas não são mais pesadas como antes. Pesadas que eu digo realmente, se você dizer assim, vou acessar. Não, as redes sociais, elas ganharam peso, né? Eu lembro que eu estava no Facebook em 2010 por aí, Twitter 2009. Então, assim, eu estava ali quando as redes sociais não tinham essa amplitude que elas têm hoje, e a facilidade, né, de você viralizar um conteúdo. E eu posso dizer uma coisa a você, hoje o jornalista, o blogueiro, o comunicador, ele precisa se reinventar toda hora. O modelo de blog, ele faliu. Esse modelo tradicional que eu estava descrevendo a vocês, que eu faço parte, né? Tô até me sentindo velho com essa, da velha guarda de blogs, pelo menos assim aqui no interior, faliu. Você hoje vê que esses blogueiros precisam estar no Instagram, que é a rede do momento, né? Esse pessoal precisa, por exemplo, essa inovação de vocês com o Spotify, né? Com outras redes sociais, é o que tem realmente que a gente tem que buscar, inovação, outras plataformas. E hoje, acredita, essa história de você estar em todas as plataformas é uma ilusão, porque no final as pessoas não vão acompanhar todas, elas vão acompanhar a plataforma que você melhor vai se encaixar. E, por exemplo, se a sua melhor plataforma é o YouTube, aposte nela. Ela é a melhor plataforma. Por exemplo, em assessoria de prefeitura, o que dá certo é o Instagram e o Facebook. O YouTube é para você fazer live aqui e acolá, postar um vídeo, uma reportagem, mas o foco são redes que lhe dão um retorno e um feedback muito, muito forte com o seu leitor, com o seu internauta. Então, eu tive que me reinventar, porque eu também tive eu tive 2 períodos de uma pequena parada de atualização com outros projetos, e que realmente eu percebi que o modelo de blog estava falido, essa coisa de uma página lá para a pessoa acessar. Minha gente, o internauta de hoje, ele quer a notícia na palma da sua mão, se possível, que ela até apareça na sua mão. O internauta, ele quer isso. Sim. Ele não quer ir buscar, ele quer encontrar. É o perigo também que moram as fake news, né? Ele quer encontrar tudo pronto, ele não quer ir atrás. Se ele for atrás, ele não, cansado, vou atrás, eu vou ter que clicar nisso, ter que abrir esse link. Não, tô sem saco. E sempre não, tem alguém que comenta lá, ó, para você que não quer clicar no site, ele tá dizendo isso. Né? Tá dizendo isso aqui, não vai atrás não, que é só isso aqui. Vou contar uma estratégia a vocês que eu e um amigo marqueteiro a gente falava. A gente dizia assim, o título não pode ter tudo, não pode entregar tudo. Isso. O título tem que deixar alguma coisa ali, sabe, para você pesquisar. Faça isso hoje para ver se você vai ter acesso. O cara vai olhar, vai continuar. A não ser que você diga, você tenha lá uma coisa assim, onde está o pote de arco-íris aí, de ouro aí do arco-íris, onde você escondeu. Pronto, aí o cara ainda vai abrir. Mas, minha gente, hoje a exigência, o público da gente é uma exigência diferente. Então, para ganhar esses 3 troféus daquele final de semana e 2 de terça-feira, né? Que também em outra votação, aqui eu fui receber outra premiação. Então, assim, para conseguir manter, você tem que realmente se reinventar. Você não pode ficar parado no tempo, tem que estudar. E é muito difícil, na correria do trabalho, a gente
a gente se permitir aprender mais, mas é preciso. Nem que seja de madrugada, mas a gente tem que parar um pouquinho, cuidar da vida da gente, cuidar da nossa mente, do nosso coração, mas também tem que tirar um tempinho para estudar, senão não aguenta não. Verdade. Wallace, agora diz aqui para a gente, você com tantos anos de experiência, fazendo um trabalho tão bonito, tão reconhecido, fala para a gente, qual é a receita do sucesso? Não tem Diz receita. aí que a gente quer saber também, viu? Olha, eu estava pensando nisso, acho que semana passada, quando conversei com um colega jornalista e a gente falava até sobre essa questão aí de fórmula mágica que o pessoal às vezes sai vendendo, né? Tem uma galerinha por aí, Uhum. deve estar processo, eu não vou dizer direito as informações, mas tem uma galerinha aí vendendo sonhos e que tudo vai ser muito fácil. Eu li uma reportagem outro dia, essa escravidão pelo sucesso, pelo autoconhecimento, uma escravidão em melhorar e que depois a gente se descobre que a gente está desperdiçando a vida. Então, assim, não acho que não tem a receita. A receita, quem descobre é você. É como, por exemplo, talvez o ponto certo para você é diferente para mim. E como é que a gente descobre esse caminho? O caminho é, como eu falei, é trabalhar, ver o que é que o mercado está pedindo, né? Ter cuidado também para também não se tornar um escravo do mercado, né? Sim. Então é sempre muito dosado. Ver o que é que o mercado está, como é que esse mercado está se comportando. O que é que eu tenho para oferecer? Dani perguntava mais cedo, né? Assim, do que é que eu vejo com relação a mim? Um potencial, por exemplo. Eu consigo me reinventar muito fácil e eu não tenho problema de mudar. Se for preciso mudar, eu mudo. Se for preciso pedir desculpa, eu peço. Eu não tenho problema com isso, não. E, assim, eu me reinventei. Eu nunca esperava mexer com Photoshop, minha gente. Eu achava, assim, que eu era um zero à esquerda. Hoje, tem hora que eu faço umas coisas e eu digo, nossa, deu certo, né? Ficou legal. Então, assim, eu não tenho medo de reinventar e é preciso. A Sim. gente precisa se reinventar sempre e ficar olhando. A receita certa é ficar de olho, né? Porque quando você tira o olho, o leite sobe e aí já era, né? É Verdade. igual ferver o leite. Quando você tirou o olho, já era. Já era. E antes aqui da gente encerrar a nossa entrevista, a gente tem algumas curiosidades para trazer aqui, não é mesmo, Elaine? É Só para a verdade, viu? gente lembrar aqui. A gente vai citar mais algumas vertentes desse amigo tão cheio de atributos. O Wallace Azevedo, ele foi repórter na 87 FM Comunitária de Santa Cruz, no ano de 2020, e em 2015 ele foi diretor do documentário No Escuro, Enxergamos Melhor, e em 2013, como ele já falou anteriormente, ele foi técnico em gestão pública, e mais algumas outras coisas, não é, amigo? É muita coisa, viu? Assim, é o que eu falei, né? De se reinventar, de fazer tanta coisa. Por exemplo, esse negócio de live, né? Esse negócio assim que a pessoa diz que é live, né? E a pessoa vai e mete a cara mesmo e vai fazer e aprende. E quando a gente pensa que não, tá lá, tá mergulhado, tá totalmente envolvido. É É um verdade. ponto que eu achei muito interessante quando você falou que você iniciou, né, essa questão das lives, quando ninguém nem falava, nem sabia o que era. Geralmente, quando a gente tenta algo novo, a gente precisa de coragem, né? Porque poucas pessoas vão acreditar, no que você está dizendo. A maioria vai dizer, não, eu acho que isso aí não dá certo. Então, assim, eu acho que você... Conta para a gente se você recebeu alguma crítica, mas se quando você sabe que você está no caminho certo, você não se deixa bater e você vai, porque você sabe que uma hora você vai conseguir. Eu acho que eu nunca falei isso, mas a maioria dos meus amigos não acreditavam que eu fosse concluir o curso de jornalismo. Acho que até eu já comentei isso, a gente conversava, né, nos intervalos,
Era o grupinho sempre reunido, né? Era, gente? Supergrupo. O supergrupo. O supergrupo. Supergrupo. A gente procurava uma sala vazia para conversar, né? E fofocar. Também, lógico, não Estou pode toda faltar. arrepiada lembrando, de volta no tempo, o tempo bom. E assim, olha, gente, eu particularmente posso dizer a vocês que, por exemplo, essa questão de não acreditar, né, das pessoas não acreditarem, isso é muito forte, porque você vai. Pronto, eu fui entrar num curso de comunicação que era uma praia, não era uma praia nova para mim, mas vamos ser sinceros, eu estava realmente entrando ali no que de fato eu acreditava ser a carreira que realmente eu tinha escolhido, e o principal que eu tinha prática, já tinha uma carreira, mas muita gente, eu não tive apoio de todo mundo, não. E até isso até me chocou um pouco na época, fiquei um pouco triste realmente, porque não tive esse apoio. E eu vou dizer uma coisa pra você, muita gente não esperava que eu concluísse, não. Muita gente não esperava, não, porque, tipo, ele não concluiu os outros cursos, também não vai concluir esse. E teve um momento bem difícil, vocês bem lembram, teve um semestre que foi muito pesado mesmo, que eu lembro que a gente teve uma reunião, né, para discutir a continuidade do supergrupo, e até eu revelei isso a você, a dificuldade que estava realmente, mas estava Lembro. difícil para todo mundo, né, na época, naquele semestre, foi uma coisa que coincidiu, todo mundo estava muito cheio, muito saturado, Foi. mas eu, graças a Deus, consegui, porque eu acho que no final de tudo eu olhei e eu sabia que era a minha última chance, né? E a vida tem isso, viu? O cavalo selado, ele nem sempre ele está passando por da hora, não. Às vezes É. ele passa, você fica olhando. Não. Pega o cavalo. Pode ser o cavalo errado, lá na frente você troca pelo certo, sabe? Essa história da receita certa, sabe? Lá na receita é essa. Sim. Pega o cavalo errado, lá na frente você troca de cavalo, pega o cavalo certo. E, amigo, deixa aqui para o pessoal conhecer mais ainda o seu trabalho, suas redes sociais, né? O seu blog. Mais uma vez, como é que é mesmo o endereço? Só para o pessoal gravar. wsantacruz.com.br. As minhas redes sociais é o Wallace M. Azevedo, né? Minhas redes sociais. E a do blog é blog do Wallace. Olha São aí, as redes arrasou. sociais. Você que ainda não segue, corre lá, segue o Wallace em todas as redes sociais. E caso você ainda não siga também aqui o Dando Close Podcast no Instagram, é @closepdc. ClosePDC no Instagram, no Facebook também, certo? No YouTube e aqui no Spotify também, aqui também no YouTube, dependendo de onde você está nos escutando. Wallace Azevedo, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite, por você trazer um pouco da sua história, um pouco da sua experiência. Você engrandeceu bastante o nosso programa e foi uma grande satisfação, viu? Muito obrigada. E o nosso podcast está aberto sempre que você quiser vir aqui dar a sua grande contribuição, viu, amigo? Tudo de Eu, bom, parabéns pelos prêmios e muito mais sucesso é o que eu desejo para você. eu que agradeço esse convite. Quando eu vi que vocês lançaram, fiquei muito feliz, de coração, sabe? Fiquei muito feliz porque assim, fico muito feliz de ver o sucesso dos colegas, sabe? E é isso que importa, sabe, gente? No final, é você ver os outros crescendo juntos, sabe? Tem gente que gosta de dizer assim, que quer reinar, sabe? Eu acho isso realmente muito pobre, realmente de espírito. O bom é ver todo mundo ali junto, realmente crescendo. Temos outros tantos colegas, né, também crescendo, que a gente fica feliz de ver. Eu É, particularmente, fico muito feliz. Tenho contato com outros colegas nossos que eu fico bastante feliz quando tenho a oportunidade de ver o que eles estão produzindo, o que está saindo de legal, sabe? Porque o mercado, o mundo é isso, não só o mercado, o mundo é isso, tem espaço para todo mundo crescer, desenvolver seu projeto, não deu certo um projeto, tenta outro. Acredite, o blog antes teve, como eu falei, teve uma experiência, né, anterior, que eu disse, foi uma coisa mais militante do que
propriamente o que eu queria fazer de comunicação, e assim é a vida, a gente experimenta, tenta, não deu certo, corrige, e uma hora vai chegar, a gente vai acertar o ponto certo. É igual jogador, uma hora ele vai acertar o chute certo e vai fazer a jogada boa. Então, a vida da gente é assim, a gente tem que tentar e continuar tentando e continuar treinando e vai dar certo. Vai na fé. As palmas aí, edição. Obrigado, Alice. É com muita satisfação e alegria e muito conhecimento, né? Um prazer tê-lo aqui. Que a gente encerra mais um episódio do Close Podcast. É isso. Até um próximo episódio. Um cheiro. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.